agora eu vou chamar à mesa a professora Alice Martins, da UFG. Bom, a professora Alice Martins é professora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, atua no curso de licenciatura em Artes Visuais, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, é licenciada em Educação Artística pela Universidade de Brasília, mestre em Educação na área de Magistério, Formação e Trabalho Pedagógico, é doutora em Sociologia, publicou sua tese Saudades do Futuro, a ficção científica no cinema e o imaginário social sobre o devir. Possui pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com projeto de pesquisa Catadores de Sucata da Indústria Cultural, publicado em 2011 pela FUNAP, editora da UFG. Então, agora, passo a palavra à professora Alice Martins. Obrigada, minha irmã. Oi, pronto. Também vou ficar em pé. Se não atrapalhar muito vocês, juro que não vou ficar dançando para lá e para cá, tá? Pode soltar as imagens, tá? Gente, bom dia. Quero agradecer muito ao convite de vocês, Gabriel, querido, para estar aqui hoje. E nessa mesa tão especial com Débora e Dionísio, né? A Débora falando ali, eu falei assim, meu Deus, a gente tem muito que conversar mesmo, né? E quero começar dizendo para vocês que eu fiquei muito, assim, indecisa sobre a forma como eu traria minha fala para vocês, porque eu quero falar, normalmente quem me ouve já, cultura visual, cinema, ficção científica, então, e eu não vou falar disso hoje, né? E vou falar de um outro percurso que é antigo, e aí, revendo esse percurso e revendo as imagens, eu fui me dar conta de que é uma coisa muito antiga e que tem uma relação muito estreita com este lugar aqui, né? Que é o meu trabalho com fios, com bordados, com tecelagem e uma série de outras coisas. Então, eu decidi fazer uma fala em que eu vou tentar conciliar um pouco o meu percurso de formação como professora, né, a questão do ensino, a questão das minhas experiências e aventuras estéticas, de experimentação artística e de outros fazeres, né, e da pesquisa, do pensar, da reflexão sobre esses dois fazeres, né. Então, quando eu fiz o curso de graduação no antigo departamento de desenho, aqui na UNB. Eu fui aluna da professora Lígia Saboia, e na disciplina de oficina básica de artes plásticas, eu aprendi a fazer rede de pescador. E, a partir dali, eu comecei a fazer umas coisas grandes, fazíamos intervenções nesse corredor aí, pendurava as redes, cheio de sisal, umas coisas assim. E no último semestre do meu curso de graduação, a professora Lígia apareceu com um tear mineiro aqui no departamento. Não sei que fim depois levou esse tear, mas foi a primeira vez que eu me sentei num tear e fui trabalhando. Era um tear simples, só com liço de 2 folhas só. Mas eu fui brincando com a coisa dos pedais e tecendo, e teci o primeiro material meu. E já me formei e saí. Então, eu decidi fazer um curso de tecelagem de 200 horas no SESI, em Taguatinga, lá na QNF 24, com a professora Adélia. Ia para lá. Só que era uma coisa engraçada, que era um grupo grande de artesãos, e todo mundo lá fazendo suas colchas e tal, e eu fazendo umas inutilidades, né? Porque eles olhavam para mim e diziam assim, o que essa menina está fazendo é inútil, né? Porque tinha cheio de vãos, e misturava uns materiais que não serviam para nada, né? Para estender o plástico, não sei o que lá, enfim. Mas eu sou diplomada em tecelagem, eu tenho um diploma, então, como tecelã, ok. E fui dar aula e tal, e algum tempo depois, trabalhando na Escola Parque, da 304 Norte, eu tive a possibilidade de oferecer uma oficina para estudantes do ensino fundamental de tecelagem. Era basicamente o trabalho com tear de pregos. Aquelas primeiras imagens que vocês viram eram trabalhos dos alunos lá da Escola Parque.
essa oficina com eles me surpreendeu muito, porque, a princípio, eu já tinha tido lá uma oficina de cerâmica, já tinha tido lá uma oficina de literatura, e funciona normal, né? Menino vem, estuda, faz, sei que e tal, normal. Quando eu ofereci a oficina de tecelagem, eu achei que fosse ser uma coisa mais ou menos com a mesma relação. E a primeira surpresa que eu tive é que o ateliê era pequeno, só cabia, imagina, um monte de adolescente com tear de prego, trabalhando dentro de uma sala pequena, era uma coisa meio complicada, um pouco arriscada. Então, não dava para ter muita gente lá dentro. Então, eram 15 vagas na oficina. E eu tive aproximadamente 50 inscrições. Então, teve que ser no sorteio. E, bom, sorteou 15, aí tinha uma fila na porta de meninos chorando, porque tinha passado a vida inteira sonhando em fazer uma bolsa para si, de usar uma bolsinha que mesmo tivesse feito, e a vida inteira, de 11 anos de idade, 12 anos de idade, né, tinha sido com esse sonho e tinha perdido o sonho porque não tinha sido sorteado. No fim, eu tinha 20 alunos apinhados dentro da sala para tecer. Eram meninos, adolescentes, frenéticos na escola, que entravam para a sala para tecer e ficavam ali tecendo, silenciosamente, ou cochichando uns com os outros, contando histórias. Não faltavam à aula, estavam lá trabalhando. Eu tinha que faltar à aula, eu me organizava com eles, distribuía os papéis, vocês cuidam do ateliê. No outro dia eu chegava, o ateliê estava organizado, com um relatóriozinho de quem tinha ido, quem não tinha ido, quem fez o quê. Eu ficava muito impressionada com a forma como eles, e era uma demanda deles, se envolviam com a coisa do tecer, que estava muito além das minhas expectativas como professora. Uma outra coisa que começou a acontecer, que me impressionava muito, é porque em casa os pais começavam a dizer assim: mas quem está ensinando essas coisas para vocês, meninos? Né? Porque eles não levavam tear para casa, mas eles aprendiam lá comigo que com papelão eles podiam montar trabalhos e tal. Então eles começaram a arranjar caixa de sapato, não sei o quê, e começava a fazer em casa também. E o pessoal começou a ficar assim. Então, a avó dizia assim: mas eu já trabalhei num tear, e eu tinha isso, e vou lá na escola. Então, a família começou a aparecer na escola. A família que nunca vai à escola começou a ir para a oficina para entender o que estava acontecendo lá. E a gente começou, então, a ter um trânsito, porque aí alguém da família queria ensinar uma coisa que eu não sabia, que estava querendo e que era importante e tal. E aí a oficina começou a ganhar uma dinâmica que a mim me surpreendeu muito. Uma outra coisa que me chamou a atenção era que as crianças que tinham alguma dificuldade na escola para lidar com o pensamento lógico eram as crianças que também tinham dificuldade para trabalhar com essa relação simples de passar um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, e na volta o contrário. Eu não fiz nenhum trabalho de reforço escolar com ninguém, nem nada, mas eu fui percebendo no decurso do trabalho que esse trânsito que eles faziam começava a ganhar qualitativamente, no sentido de que, na medida em que eles iam resolvendo as dificuldades deles aqui no tear, na tecelagem, isso também ia se resolvendo na escola, aos poucos, né? E eu tinha notícias disso. E isso me fez pensar muito na minha experiência quando eu fui trabalhar com o tear, fazendo o curso lá no SESI, porque lá eu trabalhava com um tear que era o tear mineiro, né, com liço de 4 folhas, que é mais sofisticado, porque você trabalha com 2 planos simultâneos. Não sei se vocês têm uma ideia mais ou menos. As 4 folhas, duas folhas do liço trabalham para você fazer o tecido normal, esse tecido comum, da malha comum, que é um por cima e um por baixo, e as 2 outras folhas é que fazem as estampas, que fazem os desenhos. Né? Então, você vai operando com um nível de complexidade, né, nesses passos que a gente não tem muita noção. Ao mesmo tempo, eu fiquei encantada, que era o que nós conversávamos antes, com uma relação absolutamente íntima da lógica do tear com a lógica da linguagem de computador, que é binária.
Lá no TEAR, a gente trabalha o tempo inteiro com 0 e 1. Ou é por cima ou é por baixo, acabou. Não tem outra opção. E aí, exatamente na lógica do 0 e 1, que você vai montando algoritmos complicadíssimos para você produzir aquelas estampas que vocês conhecem das colchas de teares, que é a flor de abóbora, o redemoinho. O redemoinho é fantástico, né? E a lógica do redemoinho é uma lógica que é absolutamente algorítmica. Como é que você chega a constituir aquele desenho? É uma coisa fantástica. Com 0 e 1, não funciona outra linguagem. E aí, trabalhando com os alunos, eu fui entendendo também como que esse trânsito, no processo de aprender, né, ia acontecendo na configuração dos meninos, enfrentando os fios ali, enfrentando essa relação do por cima e por baixo e tal. Bom, eu trabalhei na oficina durante alguns anos lá na Escola Parque, até sair da rede pública e mais tarde ir para a Universidade Federal de Goiás. Quando eu cheguei na universidade, eu ficava muito inquieta, querendo abrir algum espaço onde a gente pudesse dar continuidade a isso que eu estava experimentando de uma forma espaçada no tempo. Então, em 2007, eu tive a possibilidade de oferecer uma disciplina de natureza que chama Núcleo Livre, que é uma oficina que o professor inventa. A gente tem essa possibilidade lá, né? E que é aberta para todos os alunos da universidade. Então, o Núcleo Livre tem lá um sistema de pontuação, um ranqueamento que eles fazem, mas podem vir alunos de todos os cursos da universidade fazer o tal do Núcleo Livre. Então, eu ofereci uma oficina chamada Oficina dos Fios, que é uma disciplina. Isso aí é uma das ações da Oficina dos Fios, eu vou comentar com vocês. E a ideia da Oficina dos Fios é justamente ser um espaço de experimentação, não é um espaço para ensinar técnicas mais apuradas, mas é um espaço de experimentação onde nós começamos aprendendo a bordar os pontos básicos de bordado, ou pontos básicos de crochê, ou pontos básicos da tecelagem, com tear de pregos e tal. Então, no primeiro bloco, a gente fica dentro do ateliê, trabalhando e experimentando coisas. E aí, no último bloco, a gente faz um projeto coletivo de intervenção em algum espaço fora do ateliê. Então, vocês estão vendo aí imagens de uma das turmas em que a gente fez um bordado na cerquinha, na tela que cerca a mata lá do campus Samambaia, né? Então, foram 2 semestres que nós trabalhamos fazendo esse bordado aí como a última etapa. Mas já houve algumas outras situações, e vocês vão ver algumas imagens aí também, em que, nesse momento, os alunos escolheram fazer uma intervenção no jardim interno da biblioteca. Então, nós fomos lá, o jardim estava meio abandonado e tal, a gente varreu o jardim e tal, e fizemos uma invasão no jardim, lá, com 1000 coisas. E aí coincidiu que teve um seminário de cultura indígena, de pensamento indígena, na faculdade, organizado por estudantes nossos. E aí as mulheres ficavam no gramado lá, fazendo os trabalhos delas. Então, a gente estava em pleno processo de organizar a intervenção. Nós catamos o grupo todo, levamos lá para o jardim, né? E aí aconteceu uma coisa que era fantástica, porque era assim, eles perguntavam para a gente, mas para que vocês fazem isso, né? Que serventia tem isso? Porque eles estavam fazendo, eram os cestos e tal. E aí teve uma conversa entre quem estava fazendo as duas coisas, que foi uma das conversas mais ricas em termos do que seja arte, do que seja o belo, do que seja esse fazer, esse saber e tudo mais, dentro de um ambiente que, iconologicamente, que é uma biblioteca, que é um espaço que reúne, que condensa, né, essas reflexões todas e tal. E, para mim, foi um momento assim, de uma riqueza
fantástica, né? Ter tido essa possibilidade dessa experimentação com criança, cachorro, gato, macaco, tudo misturado lá, né? Porque os macacos ficam curiosíssimos, né? Eles ficam... Essas intervenções no campus, todos eles ficam lá em cima o tempo inteiro, né? E puxam o negócio e querem... E aí o menino fez, numa das intervenções, ele fez de propósito, foi lá e amarrou as bananas, né? E aí amarrou bem amarradinha, e aí ficavam eles querendo tirar a banana lá e tal, né? Então tem essa presença muito forte e num sentido de relação muito forte. Bom, a partir desses experimentos que estão ainda institucionalizados como aula, embora sejam aulas que fogem bem do modelo mais convencional, porque eu me lanço para esses processos sem saber o que vai acontecer de fato, porque, primeiro, eu não conheço, não sei tudo, e nem quero saber. Né? Eu vou aprendendo junto com o grupo a partir das expectativas de cada grupo que se forma. Então, a cada semestre, eu aprendo um monte de coisa nova. E aí eles perguntam, mas como é que faz tal coisa? Aí a gente vai para o São Google, né? E vê tutorial e tal, e vai descobrir como que funciona. E na prática, então eu já aprendi a fazer tricô de braço. Estou com um projeto agora que chama assim, você quer tricotar comigo? Porque aí, a partir do tricô de braço, eu descobri que eu posso fazer um tricô assim, o meu braço e o braço dela, e a gente fica juntinho assim, né? Fazendo os pontos e conversando, né? E a gente vai tricotando, não é essa a ideia? Então, só que a partir disso, me juntei com 2 outros maluquinhos que provavelmente vocês conheçam, que é o Cleomar e o Kefren, né? E aí a gente começou a pensar num projeto que fosse para ocupar um espaço institucionalizado da arte, porque, por enquanto, eu estou no espaço institucionalizado do ensino, né? Mas aí a gente falou assim, não, a gente não quer mais ficar no espaço institucionalizado do ensino e a gente quer ir para o espaço da arte, especificamente. Então, a gente fez uma proposta para a galeria, num edital lá, para a Galeria de Arte da FAV, né? De uma instalação relacional, que nós chamamos de Nós e Nós, que eu trouxe o folder, depois as meninas vão distribuir para vocês o folder que tem as imagens, e agora a gente vai passar a ver, então, as imagens que vão ficar circulando dessa instalação. Quando eu trouxe essas imagens, eu falei assim, como é que eu vou falar dessa instalação, né? Porque eu teria 1000 coisas para falar, eu acho que eu vou misturar os fios, né, dessa ideia. Eu fiquei olhando as imagens, eu sempre fico olhando e fico pensando, quando a gente vai para o campo pesquisar, quando vai desenvolver um projeto de pesquisa, o que a gente faz? A gente ordena as ferramentas, né? Estabelece as categorias conceituais, estrutura o pensamento, fala, eu vou trabalhar com esses autores, põe tudo na ordem, e aí, quando a gente começa a ir para o campo, começa a bagunçar tudo, né? Tudo que a gente tinha imaginado que seria usado de uma determinada forma, começa a funcionar. A gente olha e fala assim, oba, o público veio, está se relacionando conforme nós tínhamos imaginado, mas só que chega uma hora que o campo te fala, não era assim, o campo faz uma outra coisa que você não tinha imaginado. E eu sempre gosto de pensar que nesse momento, quando a relação nos surpreende, seja negando nossas expectativas, ou seja, extrapolando, é a hora que a pesquisa começa, de fato, é a hora quando a relação com o trabalho artístico começa, de fato. E foi o que aconteceu nessa instalação, que nós tínhamos a ideia, nós disponibilizamos o material, montamos uma estrutura e nós estabelecemos espaços e tínhamos ideia. As pessoas vão chegar aqui, as pessoas vão costurar, as pessoas vão bordar. Tinha tutoriais para as pessoas olharem e se inspirarem. E tinha agulhas de crochê, agulhas de tricô, teares e não sei o quê. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram disciplinadamente a fazer isso. Nós colocamos uns banquinhos que eram para as pessoas contemplarem. Olha, vocês vão achar aí um banquinho daqui a pouco, viu? Eu coloquei aí para vocês verem. Quando vocês viram, vocês me... aí é um deles, calma, esse aí é o menos grave. Aí o que aconteceu foi que o público começou a gostar da história de chegar lá, ali ó,
Se vocês encontrarem os meninos misturados aí no meio também, é tipo onde está o Wally, né? Não, quase. Tinha uns que queriam se pendurar e tinha uns que queriam pular lá no meio, né? A gente tinha que segurar os meninos, olhem umas pernas, olha. Então, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ir diariamente lá para ver o que estava acontecendo. As pessoas faziam alguma coisa hoje e voltavam lá amanhã para ver se tinha modificado o que elas tinham feito, porque a coisa começou a fazer parte delas, elas tinham propriedade naquela ação. A outra coisa foi quando as escolas resolveram começar a frequentar lá, e aí nós tivemos a creche, nós tivemos escolas de ensino fundamental, EJA, noturno também, e aí pessoas cegas, pessoas com síndrome de Down começaram a ir lá, e era um orgânico que foi se constituindo, um dia o Cleomar chegou na Fábio, está tremendo, Alice, está tremendo. O que está tremendo? Porque tem tanta gente jogando coisa, pendurando coisa, amarrando coisa, que o negócio treme. Eu estou com medo que caia. Ainda bem que não caiu, né? Mas realmente era um corpo vibrátil, né? E que as pessoas começaram a se relacionar com eles muito além do que deslocaram as funções que nós tínhamos atribuído, levando a uma relação mais... Pode deixar rolando, tá Gabriel? Acho que ele parou. Pode, ele vai voltar, mas pode deixar, que já eu vou chegar no vídeo. E aí o que aconteceu foi que... Não, pode deixar ele rodar para frente. Ele faz looping? Não faz looping, não? Ah, tá, entendi. Ele... Tá. O que aconteceu foi que a ideia, né, de estabelecimento de rede, a ideia de estabelecimento de uma relação, de um princípio relacional, se radicalizou e se estendeu muito além do que nós tínhamos previsto originalmente. Não sei se vocês viram umas imagens mais para o final, que quando o público ficou tão ansioso com essa coisa do estabelecer a relação, e nós tínhamos 100 pessoas numa tarde para entrar, e a galeria é pequena, quem conhece lá sabe disso, não daria para jogar 100 pessoas lá dentro, então ficava assim, um grupo lá e o pessoal de fora esperando, o pessoal de fora esperando não podia esperar tanto, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a jogar o material de dentro para fora, e as pessoas começaram, então, a enredar o jardim, e aí, de repente, a instalação saiu da galeria, e os coqueiros, os buganvílies, todos ficaram enredados, né, numa malha, que foi uma coisa muito, muito impressionante mesmo. Em 2 semanas, nós chegamos a um nível de adensamento das tramas que foram estabelecidas, que foi uma coisa muito, muito forte e muito intensa para a gente, né? Que nós realmente não esperávamos. A partir daí, nós, principalmente eu, passei a fazer essa experiência em outros espaços. Fui para Goiás Velho, numa praça, na Praça do Chafariz, também. Nós fizemos lá uma semana de intervenção, e aí tinha uma relação que era extremamente curiosa, porque tinha as tecedeiras que moravam ali em volta, que iam lá e diziam assim, mas o que você está fazendo aqui? O que é isso? Porque eu estava trabalhando com o material que elas trabalham para fazer os tapetes, né? E que eu estava fazendo uma coisa que para elas não fazia muito sentido. Ao mesmo tempo, as escolas vinham para a instalação e os meninos voavam dentro da instalação de uma forma que era maravilhosa, né? Na Unimontes, em Montes Claros, em Minas Gerais, aconteceu um episódio que foi muito interessante, que eu cheguei para nós fazermos com os professores em formação, no espaço da Faculdade de Artes lá. E aí eu não sabia, estava em pleno período de greve dos professores e dos funcionários lá, né, na universidade. Então, quando o pessoal começou a amarrar nas árvores os jardins e tomar o jardim todo da faculdade, alguns grevistas começaram a ler a intervenção como uma coisa a partir do ponto de vista da greve, da relação econômica e da relação da condição de trapo que os professores estavam, que a educação estava, e foram montando discursos a partir disso, né? E, ao mesmo tempo, teve um episódio que eu achei maravilhoso, que eram as 2 senhoras que cuidavam da limpeza da faculdade, escoradinhas assim na porta, olhando
o que o pessoal estava fazendo, e aí teve aluno da biologia que matou a aula para vir ver o que era e fazer também, teve aluno não sei o quê, e as duas olhando, e uma virou para a outra e falou assim, é a arte. Aí a outra falou, xiii! Porque elas tinham uma relação direta com o que fosse provavelmente acontecer depois, né? Então elas estavam já antevendo o que pudesse vir a acontecer, né? No sentido, primeiro, dessas discussões sobre estética relacional, né? Sobre o fazer colaborativo, a capacidade coletiva, de mobilização coletiva, de uma ação que modifica um modo de estar num determinado espaço, que acontece fora do mainstream da arte, né? Que é uma outra coisa, que já não é artesanato, mas que também não é arte, que não está no sistema da arte, mas que é uma experiência intensa, né? Que não se perde. Uma situação que nós fizemos também com alunos da EAD no Media Lab, dentro do Media Lab. A gente ocupou o espaço do Media Lab todo. E aí essa turma que está se formando agora, e aí eles foram fazer uma avaliação das experiências que mais marcaram e tal. E a história da instalação é a primeira que vem em todos os relatos, né? Porque eles chegaram para o presencial, eles tinham que trazer fibras e objetos pessoais que eles pudessem abrir mão deles para participar da instalação. Mas eles me perguntavam, mas o que a gente vai fazer? E eles diziam assim, não sei, a gente que vai decidir. E eles ficavam assim, mas como assim? Você propõe a gente, pede, você não sabe o que vai ser? Não sei, vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? E tal. E depois a forma como eles se envolveram de um modo absolutamente se jogando no imprevisível e nas negociações, principalmente, que vão acontecendo no coletivo, que é a grande história, né, desse pensar. Então, a partir disso, a Lara Sattler, que é a minha orientanda de doutorado e que trabalha com audiovisual, propôs para um grupo que a gente elaborasse uma narrativa que pensasse um pouco essas relações a partir dessas experiências todas que a gente já desenvolveu. Então, eu trouxe para a gente dar uma olhadinha. Esses aí são os meninos voando lá em Goiás. Eles diziam assim, uma aranha enorme desceu do céu e fez essa teia aqui, e a gente pode brincar nela, né? Vou botar o microfone aqui. Eu estava trabalhando numa escola parque em Brasília, que tem as oficinas de arte específicas para atender os alunos da rede pública. Eu resolvi propor uma oficina de tecelagem com crianças e adolescentes. A arte, em vez de ser um objeto feito por uma pessoa, é um processo desencadeado por um grupo de pessoas. A arte é socializada. Essa aqui larga para a próxima, né? Chega aqui mais. Essa aí, essa próxima não. Eu trouxe uma vestimenta, uma indumentária feminina feita de crochê, linha branca, que é uma saída de banho.
E eu ganhei de uma pessoa amiga, que nem tem ideia de que ela está aqui agora, que passou por uma fase difícil na vida e acho que recebeu muito apoio da minha mãe, por problema conjugal. E era uma pessoa muito presa, muito insegura. E depois de ter passado por esse sofrimento, e sofreu separação, não queria se separar, e tem um casal de filhos, e, enfim, ela se descobriu mulher. Eles chegaram aqui, encontraram esse ambiente que eles não conheciam, se apropriaram. Tiveram alguns que saíram fazendo coisas que não estavam planejadas. Outros já chegaram aqui já com a proposta, que nem as meninas lá de Aparecida, não, Anápolis, que fizeram macramê. Vocês viram ao final que aquela instalação, que foi a maior que a gente fez, foi zipada, né, num puff que está lá na minha sala, que se chama O Que Restou de Nós. Né? Bom, então, isso é um trabalho em processo que eu continuo experimentando. Nesse último semestre, a turma da Oficina dos Fios fez uma intervenção durante o seminário de pesquisa em arte e cultura visual. A gente fez uma ação no corredor da FAV, envolvemos todos para tricotar já nessa coisa do Você Quer Tricotar Comigo, né? E montamos, então, painéis enormes de tricô feito com braço, que foi uma coisa bem, bem interessante. Então, é isso. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito o que conversar nessa história, com o Dionísio também. E aí eu agradeço mais uma vez o convite de vocês e a possibilidade de mostrar esse trabalho aqui para vocês, né?